Hoje é terça-feira, dia da coluna Eu Quero Saber. Ao longo da semana você perguntou, Paulo Souto já está aqui para responder. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo mais uma terça-feira. Olha só, a primeira pergunta de hoje, Paulo, é da dona Valdira Porto. Ela conversou comigo pelas redes sociais, me mandou a sua pergunta. Ela quer saber o seguinte: uma pessoa que trabalha 3 dias na semana com uma jornada semanal de 24 horas, pode receber o salário proporcional a essas horas, e ela quer saber também se o empregador doméstico recolhe os impostos, né, INSS, FGTS, sobre um valor abaixo do salário mínimo. Primeiro, bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo. Dona Valdira, olha, a senhora não precisa se preocupar. O Tribunal Superior do Trabalho tem uma orientação jurisprudencial, ou seja, ele orienta que o empregador pode fazer esse recolhimento, esse pagamento. E o recolhimento é sobre o salário efetivamente pago, não tem problema. Se o empregado trabalha 4 horas por dia, faz o cálculo, dá uma média de meio salário mínimo. Não tem problema algum, está dentro da lei. Ótimo. Pergunta agora da Lúcia Araújo, que encontrou comigo no meio da rua e falou assim: manda minha pergunta para o Paulo, então não precisa usar a internet não, vou falar agora mesmo. Ela quer saber como saber que uma empregada doméstica é boa antes de assinar a carteira dela, Paulo. Ela quer saber se tem um período de teste para ela falar com a empregada, se ela não gostar, para ela demitir antes. Dona Lúcia, período de teste não existe. O que a senhora tem que fazer é um contrato de experiência por 30 dias com essa empregada para saber se ela vai ser aprovada ou não. Aí se a senhora achar que ela está boa, você prorroga por 45, não pode ultrapassar a 90 dias o contrato de experiência. É o único meio. Você tem que assinar a carteira com 48 horas após a admissão. Fora isso, tem que pedir referência, né, gente que já trabalhou com ela. O ideal é pedir referência. A referência é o teste. Campina Grande agora é que vem a nossa pergunta. A Áurea Freitas, ela fala o seguinte: a Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campina Grande pode se sobrepor a uma lei quando trata do número de dias de aviso prévio trabalhado ou indenizado? A Áurea, no seu e-mail, fala que essa convenção está estipulando o número de dias superiores aos previstos na lei. Não, a convenção tem que ficar adstrita à lei, porque a lei é do ano passado, então ela regulamentou o aviso prévio. Então, o aviso deve ir de 30 a 90 dias. E a convenção tem que se adequar à lei, não pode ser superior nem inferior. Maria Tereza, aqui da capital, ela fala uma história do filho dela. Ela diz assim: o meu filho foi demitido em março de 2012 e até agora o ex-patrão não permitiu que ele desse entrada numa ação na Justiça do Trabalho, alegando que não tem como pagar a rescisão. O que devemos fazer? Ô, dona Maria Tereza, acredito que o patrão não prendeu o seu filho, ele não está preso, ele não está recluso, ele vai na Justiça do Trabalho e entra. Você sabe o que é que o patrão está tentando? Que passe 2 anos, ele não entra com a ação, aí depois de 2 anos o empregado não pode entrar com a ação depois da rescisão do contrato. Isso? Você tem até 2 anos para entrar com a ação. Não entrou nesse período, encerrou, você não tem mais direito. Mande seu filho procurar a Justiça do Trabalho. Tente conversar com esse patrão, se ele não resolver... Eu acho que ele não deve conversar com o patrão, ele já deve ir para a Justiça. Eu acho, já deve ir para a Justiça. Nesse caso, não, ele está sendo... Eu não sei o que ele está fazendo para impedir o rapaz de procurar um advogado. Mas é comum essa história de não ter dinheiro para pagar a rescisão também, né? Não, aí é outra história, né? Que é o que ele está alegando aí no caso, né? Mas enfim. Pergunta de Campina Grande do Sérgio Queiroz. Quando eu quero saber o valor da hora trabalhada, eu pego o valor do salário mínimo e divido por 240 horas. Mas outro dia eu escutei você, Paulo, falar que esse mesmo valor é dividido por 220 horas. Que confusão é essa? Explique para a pessoa que essa matemática está ficando complicada. Não, mas isso está previsto no decreto que estipula o valor do salário mínimo. Não sou eu, a opinião não é minha, isso está na lei, isso está no decreto, Sérgio. Quando que é 220, quando que é 240? Não existe 240. Eu acho que ele está dividindo, ele está fazendo 240, porque ele pega 8 horas nos 30 dias, 8 vezes 3, 24. Ele está pegando os 30 dias e multiplica por 8, aí ele calcula 240, mas o correto é 220. Porque tem que tirar fim de semana? Tem que tirar o repouso semanal remunerado, tem tudo, então Sérgio. É uma fórmula que está na lei do salário mínimo, que hoje é um decreto. Esquece esse negócio de 240, não, tudo 220. Divida por 220, não tem erro. Pergunta agora veio de Cabedelo. Ana Lima, a minha empregada adoeceu. E eu sei que a responsabilidade pelo pagamento do salário é do INSS, mas eu gostaria de saber, se eu quiser pagar o valor integral, posso fazer um banco de horas para que ela trabalhe essas horas depois? Dona Ana, se a sua empregada está doente, isso significa que ela está impossibilitada de trabalhar. Aí a senhora vai, coloca, ela tem direito de receber o salário pelo INSS, mas a senhora vai querer pagar integral, trazer essa pessoa para dentro de casa. No futuro ela pode alegar que a senhora obrigou ela a trabalhar doente. Eu não aconselho. Neste caso, o empregado tem que procurar o INSS. Compensar horas, nestes casos aí, não é aconselhável. Eu digo assim, se ela for sair, mas em vez do INSS pagar, a patroa paga, para depois ela poder compensar essas horas. Ela fica em casa, ela não vai trabalhar.
Aí tudo bem, ela pode. Tem problema? Não tem problema nenhum. Mas por que ela vai fazer isso se quem tem que pagar o INSS? Não faz muito sentido, né? Até porque a empregada pode resolver ir embora nesse meio do caminho, ela vai ter acabado pagando. E agora, né? que os custos estão aumentando para o empregador, porque o empregador vai fazer isso? Não, faça não. Não vale a pena. O INSS é que tem que arcar com as despesas. No fim das contas, não compensa. Compensa não. Manuel, que é de Nova Floresta. Eu não sou concursado, mas eu estava trabalhando há 23 anos no estado. Porém, desde 2011 eu estava afastado para tratamento de minha saúde e recentemente eu fui demitido. Ele quer saber, isso é correto? Manuel, você não tinha estabilidade no emprego. Você ingressou no serviço público após 1988 e existe o concurso público. Se você não fez o concurso público, você não tem estabilidade. Agora, você ser demitido recebendo auxílio INSS não pode. Agora, se você já tinha sido liberado pelo INSS para trabalhar e você foi demitido, está correto. Não tem erro nenhum aí, não. Paulo, a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar, um telespectador anônimo, que ele contou no e-mail dele, eu li, ele fala que faz parte da CIPA, da empresa dele, né, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. E por conta disso, ele tem direito a 9 meses de estabilidade. Aí ele disse que a empresa onde ele trabalha está sem pagar o salário dos funcionários há 5 meses e por isso ele entrou com uma ação na justiça. Ele perde o direito a essa estabilidade ou eles são realmente obrigados a mantê-lo no emprego? Neste caso, a gente tem que saber como foi o pedido do advogado dessa ação. Ela deve ter entrado com a rescisão indireta ou um pedido de reintegração no emprego para pagamento de salário. Vai depender muito do pedido do advogado. Se o juiz não tomar conhecimento de que ela era membro da CIPA, ela não vai ter estabilidade, porque o juiz não vai tomar conhecimento. Agora, se o advogado pediu a estabilidade no emprego, a justiça vai conceder. Ele tem direito, Ele né? tem direito à estabilidade no emprego. Luciene Silva. Sou auxiliar de enfermagem, comecei a trabalhar em 1985, tenho 52 anos de idade. Ela pergunta, já posso me aposentar? E outra coisa, é verdade que os atestados médicos não contam para o INSS? Não, conta, não tem problema nenhum. O atestado médico é uma coisa que o trabalhador apresenta e esse tempo é contado, não vai ter perigo nenhum. Quanto a você se aposentar, você deve comparecer ao INSS para que se faça um levantamento em todo o seu tempo de serviço e como pode ser sua aposentadoria. Essa questão, ela já pode se aposentar, 1985, 52 anos de idade? Tem que ver se o período todo, porque quando ela mandou esse e-mail, ela fala que tem um período longo que ela não trabalhou para apresentando atestado. Eu não sei, pode ser, ninguém sabe se o contrato estava suspenso, é um caso meio, por isso que eu peço que ela compareça à agência da Previdência Social. Ou que mande o e-mail de novo para a gente, né, com mais detalhes, aí a gente responde direitinho. Paulo, terça-feira da semana que vem, te espero aqui de volta para responder umas perguntas que sobraram aqui e também para responder a sua, que você que está em casa pode mandar para a gente até terça-feira. Eu quero saber, @cabobranco.tv.br ou eu quero saber, @paraíba.tv.br. Combinado, Paulo? Combinado, boa semana para você. Para você também, te espero na terça-feira.